Queridos irmãos, eu quero saudá-los com a graça, com a bondade e com o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? É mais uma alegria poder estar aqui mais uma vez. Estivemos juntos ontem com a igreja e hoje aqui no Expondo as Escrituras. Eu peço ao Senhor que a instrução da sua santa palavra possa não apenas trazer entendimento, não apenas que a gente aprenda, mas como diz Tiago na sua epístola, que nós, ao ouvirmos a palavra de Deus, que nós possamos colocá-la em prática. Pois se nós apenas ouvirmos e se nós apenas aprendermos acerca da sã doutrina, mas não colocamos essa palavra em prática através da obediência que devemos ao Senhor por ela, nós seremos como aquele homem que olha o seu rosto e no espelho e logo depois ele já não se lembra mais do que viu. E eu quero lhe convidar, então, a abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 10, no verso de número 19 a 25, e eu quero propor um tema para estudarmos na noite de hoje, que é o culto a Deus como o lugar de maior intimidade que nós podemos ter com o Senhor. Eu quero que ao final a gente compreenda que quando nós estamos num culto, quando nós guardamos o dia do Senhor e quando com o coração voluntário nos apresentamos a Deus para orar, ouvir a sua palavra, entoar louvores, para batizar, ministrar a sua ceia, esse é o lugar reservado por Deus, para que a gente experimente de maior intimidade com Ele. Antes da leitura, eu gostaria somente de expressar a minha alegria em ver aqui o meu amigo Marcos G., colega de seminário. Sua filha, G., está ali ao lado dele. Reverendo Léo, também amigo de seminário, e sempre que eu venho a Recife, mato a saudade deles e de outros também amigos. Queridos, assentados como estamos, ouçamos o que diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo de número 10, do verso 19 a 25. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Vamos orar ao Senhor, queridos, mais uma vez, suplicando ao nosso Deus que o seu Santo Espírito que habita em nós e que está no nosso meio, seja Ele a nos iluminar e nos trazer entendimento da sua palavra. Pai bendito, nós te rogamos nesta hora, ó Deus, humildemente, que o teu Santo Espírito, ó Deus, que habita em nós e que está no nosso meio nesta hora, que Ele possa, ó Deus, operar com poder sobre a nossa mente, os nossos corações, abrindo os nossos olhos, ó Deus, para não somente contemplarmos as maravilhas da Tua lei, mas que Ele também opere, ó Deus, em nossos corações, para que a Tua palavra seja escrita nela. É o que nós te suplicamos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de, então, como falei, chegar ao final dessa exposição defendendo a proposição de que o lugar chamado na Antiga Aliança, dentro do santuário, como Santo dos Santos, ele reflete hoje o culto público a Deus. A presença de Deus sempre foi desejada por aqueles que amam ao Senhor. Moisés, quando chamado por Deus, suplicava e clamava ao Senhor que lhe mostrasse o seu rosto. E certamente algumas canções, alguns hinos de louvor a Deus clamam ao Pai a sua presença, clamam a Deus de que possamos desfrutar dessa presença.
A verdade, queridos, é que muitas vezes nós achamos que a presença de Deus, ela só será notada e percebida com aquilo que nós olhamos nas Sagradas Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, do qual nós chamamos de teofania ou cristofania, ou seja, experiências que homens e mulheres de Deus tiveram de perceber com seus próprios olhos a manifestação de Deus, como por exemplo Moisés, quando chamado pelo Senhor, viu naquela sarça ardente que pegava fogo, mas não se consumia, e ali a voz de Deus é falada ao ouvido de Moisés, e ele ouve ao Senhor, e quando ele se aproxima da presença do Senhor que emanava daquela manifestação, o Senhor diz: tira a sandália dos pés, porque o que você tem pisado agora nessa terra é um lugar santo. Ou seja, Deus está dizendo: eu estou aqui, e você deve se aproximar de mim como se deve se aproximar. Como também o próprio apóstolo Paulo, na sua conversão, nós sabemos que ele indo a caminho de Damasco para prender alguns cristãos e lançá-los no cárcere, há uma cristofania. Cristo fala com ele, literalmente, ele vê a Jesus, ele ouve a Jesus. E às vezes a gente acha que se nós não tivermos uma experiência como a de Moisés e como a de Paulo, nós então não tivemos experiência nenhuma com Deus. E eu quero lhe trazer à mente e principalmente ao coração que toda vez que nós estamos reunidos como povo de Deus para adorar ao Senhor, para lhe prestar culto, esse é o lugar da maior intimidade que nós podemos ter com Deus. Por isso, volte os olhos então ao texto. Nós vamos caminhar à luz do que diz Hebreus capítulo 10, verso 19, e o autor bíblico então ele começa dizendo: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Isso aqui é um convite que o autor de Hebreus nos faz para que nós possamos adentrar ao lugar da intimidade com o Senhor. E aí perceba, para quem é esse lugar da intimidade a Deus, com Deus, e desfrutar da sua presença. Perceba que quando ele começa dizendo, ele fala assim: portanto, meus irmãos. Só desfruta, queridos, da intimidade do Senhor e da sua presença majestosa, augusta e real no culto a Deus, aqueles a quem nós verdadeiramente nos vemos como irmãos, e nós só somos irmãos uns dos outros quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Então, o lugar da intimidade e o culto a Deus não é uma manifestação cultural que nós devemos achar que está posta ao mundo como uma programação de música e de boa palavra. É triste percebermos que a igreja cristã moderna tem cada vez mais feito solapar a liturgia bíblica e tem transformado o culto a Deus como uma manifestação artística, como uma manifestação acadêmica ou de qualquer outra área que se possa inventar. E o culto a Deus, tanto da antiga aliança como na nova aliança, nunca abriu espaço para que a gente dê oportunidades para as pessoas mostrarem o seu talento. Mas quantas vezes nós já não vamos ao culto em que o pastor, dentro daquele programa que não pode nem mais chamar de liturgia, ele diz: vamos dar a oportunidade para o fulano de tal, aí o fulano de tal vai e canta, aí vamos dar a oportunidade para o fulano de tal, aí ele vai e toca uma flauta, vamos dar a oportunidade, e a gente fica fazendo do culto a Deus como se fosse um conservatório de música, e não é isso que a palavra de Deus prescreve para nós. Sim, no culto a Deus haverá música. Sim, no culto a Deus haverá exposição da palavra. Mas não é um lugar para que eu e você possamos apenas demonstrar as nossas habilidades artísticas e intelectuais. E como que isso então fica claro? Quando ele nos convida como irmãos a entrarmos no Santo dos Santos. Aqui na tradução da Nova Almeida Atualizada, eles trocaram o Santo dos Santos da Revista e Atualizada e trouxeram santuário. Porém, eu creio e entendo, e os irmãos vão ver aqui também, que a intenção do autor de Hebreus não era falar do templo como um lugar geral, mas era falar do templo, do lugar do Santo dos Santos.
O santuário que o povo de Israel conhecia, ele tinha lugares específicos e cada deles, sim, revelava a presença de Deus de alguma forma. Mas dentro do santuário havia um lugar chamado Santo dos Santos que revelava a presença mais íntima do Senhor. Tanto que somente o sumo sacerdote adentrava aquele lugar no dia chamado de Yom Kippur, ou dia da expiação, e uma vez por ano ele levava o sangue do animal e aspergia e derramava sobre a tampa da arca, que então esse sangue caía e cobria as tábuas da lei e a vara de Arão. Isso era feito apenas uma vez por ano. Agora, por que então aqui o autor de Hebreus ele não está se referindo, digamos, ao templo como um lugar geral, ou seja, para qualquer lugar do templo? Veja que quando ele vai falar no verso 20, pelo novo e vivo caminho, ele diz que ele nos abriu por meio do véu. E o véu, nós sabemos que era o utensílio do templo que demarcava o que era santo dos santos do que era o santo lugar. O santo lugar era o lugar onde havia a mesa da propiciação, onde estava o candelabro e os 12 pães da propiciação. O sacerdote, costumeiramente, era ali que ele apresentava os sacrifícios. Ao ver aquele véu, mesmo sendo sacerdote, ele sabia, eu não posso cruzar esse véu. Só quem pode é o sumo sacerdote, e uma vez por ano, dizendo, não nos está aberto o lugar da intimidade e da presença de Deus, até que veio Cristo, o nosso sumo sacerdote, e rasgou esse véu. E esse véu agora não mais faz separação entre nós e a presença íntima do Senhor. Por isso que quando ele fala que esse caminho, a qual ele está nos convidando a entrar, ele foi nos aberto por meio do véu, ele está tratando especificamente do Santo dos Santos. E eu queria que você tivesse isso em mente. Ele está nos convidando a entrar em um lugar que costumeiramente nós não podíamos estar e nós corríamos risco de morte se nós adentrássemos aquele lugar sem que nos fosse autorizado ou proposto pelo próprio Deus. Por isso, queridos, então, o autor de Hebreus ele está nos dizendo que o lugar que é separado para a intimidade com Deus será aberto a nós. Será agora possível acessá-lo, desde que seja feito pela pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Quando ele diz isso, nós precisamos lembrar que esta carta foi redigida a um povo, a um grupo de irmãos que vieram do judaísmo. Devemos lembrar, queridos, que no primeiro século a igreja cristã ela sofreu com duas grandes perseguições, não somente física. Quero trazer aqui duas perseguições do intelecto. Os gentios, os cristãos gentios sofreram muito com o gnosticismo, mas os primeiros cristãos judeus, eles sofreram muito com os judaizantes. Nós sabemos que o apóstolo Paulo trata desse assunto também na carta aos Gálatas, na carta aos Colossenses, onde ele encoraja aqueles irmãos que viraram as costas para os utensílios e o templo judaico e com coragem agora abraçaram a fé cristã em Cristo Jesus. Por isso que quando ele nos convida para entrar, o texto nos traz com ousadia. E esse texto muitas vezes ele é mal interpretado porque parece que ele está dizendo o seguinte, vá ao culto com ousadia e faça o que você bem entender. Como se a ousadia partisse de nós, do nosso coração. Tenha coragem, levante a mão, grite, assovie, plante bananeira. Na presença de Deus você é livre para fazer o que quiser. Não é isso que esse texto nos ensina. A ousadia aqui, que está traduzida por ousadia, mas poderia ser traduzida também como coragem ou liberdade, é porque os primeiros ouvintes não atenderiam a esse convite de forma automática. Quando nós dizemos para alguém assim, vamos ao culto, hoje ninguém pensa assim, se eu for, eu corro o risco de morrer no culto?
Ninguém pensa isso. Quando você convida um amigo de trabalho, alguém da sua família que não conhece ao Senhor e diz assim, olha, vai ter um culto lá, vamos comigo, vai ser bom, vai ser legal, você vai ouvir a palavra de Deus. Ninguém fica preocupado assim, não, será que se eu pisar lá no templo daquela igreja eu posso cair duro no chão e morrer? Mas os primeiros ouvintes aqui, aqueles judeus convertidos, eles tinham isso em mente. Como assim ele está me convidando para entrar no Santo dos Santos? Isso é uma pegadinha, ele quer que eu morra. Porque nem todo mundo pode entrar, é somente o sumo sacerdote que pode entrar lá. E agora ele está dizendo, não, tenha coragem. Tenha coragem, você não vai morrer se você entrar lá por meio do sangue de Jesus. Se você entrar no Santo dos Santos por meio do sangue de Jesus, a sua vida não corre risco, pelo contrário, a sua vida será salva. O risco é não entrar, o risco é ficar de fora, o risco é não atender a esse convite de adentrar ao lugar da presença íntima do Senhor. Mas aqueles primeiros ouvintes, eles pensavam, olha, adorar a Deus não é um circo, eu não estou indo ao teatro, eu não estou indo a uma apresentação musical, eu não estou indo para um debate. A gente viu que é mais perigoso ir a um debate do que ir ao culto. Mas os primeiros cristãos judaizantes, que saíram, do judaísmo, eles tinham isso em mente. Aí deixa eu lhe trazer uma verdade. Eles não estavam errados em pensar assim. Tem um autor, Eugene Peterson, que no livro Transpondo Muralhas, ele fala que adorar a Deus é um lugar perigoso. E ele traz então à memória algumas pessoas que tentaram de alguma forma diminuir o padrão da adoração. E aí ele diz, você acha que adorar a Deus não é perigoso? O que você pode então lembrar de Aminadab e Abiú, filhos de Arão, que apresentaram fogo estranho ao Senhor e foram mortos? O que dizer de Rofini e Finéias, filhos de Eli, que levaram a arca para o meio da batalha e quando lá foram mortos? O que dizer de Ananias e Safira, na Nova Aliança? Para a gente achar, não, perigoso era no Antigo Testamento, no Novo Testamento é tranquilo. Ananias e Safira morreram quando mentiram ao Espírito. Disseram que iam ofertar um valor e ofertaram um valor menor. E o apóstolo Pedro os exortou dizendo, olha, vocês não precisavam ter feito esse voto, esse juramento. Ninguém obrigou vocês a isso, mas que ousadia de vocês mentirem ao Espírito. E quando Pedro diz a eles, porque vocês mentiram ao Espírito, eles tombaram. Nós precisamos lembrar, queridos, que sim, adorar a Deus é perigoso, pois nós corremos o risco de acharmos que estamos adorando ao Senhor da maneira correta e vamos ter vida, quando na verdade estamos adorando a Deus de maneira errada e o final disso é morte. Rofini e Finéias, Aminadab e Abiú, Ananias e Safira estão nas Sagradas Escrituras para nos alertar. Não adorem do jeito que vocês querem adorar, não sejam criativos com a adoração, não sejam ousados para ultrapassar os limites da palavra de Deus e achar que possam fazer e apresentar-se diante de Deus de qualquer jeito ou qualquer forma, pois aqueles que assim procedem estão adorando achando que terão vida, mas o final é morte. Perceba, queridos, então, que a partir do verso 20, o autor de Hebreus ele vai dizer, vocês podem ter ousadia, ou seja, coragem, liberdade, porque tem algo que protege vocês. Tem algo que vai guardar a nossa vida quando nós estamos no Santo dos Santos, no lugar da intimidade com Deus. E aí ele diz no verso 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. O que o autor de Hebreus está aqui ensinando aqueles primeiros judeus que se converteram ao cristianismo, dizendo, olha, Jesus Cristo, ele inaugurou uma nova aliança. Nós não devemos, portanto, entrar no Santo dos Santos afiançados ou, quem sabe, escorados nos escombros da antiga aliança. Não é mais com ovelhas, com novilhos, não é mais com oferta de libação, não são mais com os utensílios do tabernáculo que nós vamos ter o prazer de viver na presença de Deus, não é mais assim. Ele está agora nos apresentando a nova aliança em Cristo Jesus, que esta é agora a maneira correta de adorar a Deus,
Não mais com aquilo que era sombra, mas agora com o próprio Cristo, com o próprio Messias, aquele que é o verdadeiro templo, Ele que é o altar, Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É nele que a nossa adoração, então, deve ser apresentada diante de Deus. Então, qual é a adoração que vai gerar na nossa vida intimidade com Deus e no final dela vamos desfrutar da vida eterna? Uma adoração cristocêntrica. Somente uma adoração cristocêntrica, firmada nas palavras e nas obras de Jesus, é que pode nos trazer vida, é que pode fazer com que eu e você experimentemos agora da intimidade plena com Deus. Logo, se o culto não for cristocêntrico, se o culto não for para a glória de Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito, queridos, nós estamos correndo risco de vida. Se o culto é para um irmão ou a irmã, se o culto é para qualquer outro objeto ou qualquer outra personalidade que não seja Jesus Cristo, esse culto é falso e ele gera morte. Mas agora o autor de Hebreus está dizendo: tenham coragem, não para adorar fincados na antiga aliança, porque Jesus, Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Novo, porque agora nós estamos vivendo na nova aliança em Cristo Jesus. Vivo, porque este culto, ele gera vida eterna. Esse culto faz com que a gente viva e viva plenamente na presença do Senhor. E ele diz: esta nova aliança rasgou o véu. Essa nova aliança foi capaz de fazer com que eu e você verdadeiramente tivéssemos e tenhamos os nossos pecados perdoados. Sabe por que na antiga aliança havia aquele véu que nos separava da presença de Deus? Porque a palavra do Senhor diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. E a palavra vai dizer que o sangue de ovelhas e de bodes não era suficiente para perdoar os nossos pecados. Por isso que na antiga aliança, ainda que eles derramassem o sangue dos animais, aquele sangue não era poderoso o suficiente para cancelar os nossos pecados. Por isso que o véu estava intacto. Até que veio o Cordeiro de Deus. Até que veio o sangue real de Cristo. Até que veio a oferta perfeita, o perfeito holocausto, o perfeito templo. E quando Cristo voluntariamente, como uma ovelha muda, seguiu para o matadouro e foi crucificado e vertendo o seu sangue, o resultado não somente cósmico, mas eclesiástico, é que o véu se rasgou. E o véu se rasgou porque aquele sangue de Jesus, este sim cancela pecados. Este sim perdoa as nossas transgressões. E quando o sangue de Jesus foi vertido, já não há mais necessidade de véu que faça separação entre nós e o nosso Deus. É por isso que agora eles se empolgaram com essa notícia. O véu do templo se rasgou. Isso quer dizer, os nossos pecados verdadeiramente foram perdoados. O sangue de Jesus não é um sangue de animal, é o sangue do Filho unigênito de Deus, que tomou sobre si o meu pecado e o seu pecado, e é pelo novo, vivo caminho, pelo sangue de Jesus, que agora a gente entra na presença de Deus, para adorá-lo, para prestar-lhe culto. O autor de Hebreus está dizendo àqueles compatriotas que estavam inseguros de continuar a adorar a Jesus Cristo, ele está dizendo: meus queridos, não se atemorizem, pelo contrário, com ousadia, com coragem, abracem essa nova aliança firmada no corpo de Cristo. O que ele quer dizer, e ele compara, dizendo: olha, aquele véu que foi rasgado, veja a afirmação que ele faz no final do verso 20, isto é, pela sua carne, ou seja, pela sua vida, pela sua morte e pela sua ressurreição. Jesus, através da encarnação,
da sua morte e da sua ressurreição, ou seja, isto é, pela sua carne, ele rasgou o véu. E agora nós somos então convidados pelo sangue de Jesus a adentrarmos na presença de Deus. Mas veja, aquele povo, ele era acostumado a ser representado por um sacerdote. Então, quando chega esse convite de dizer, entre no santuário, ou seja, entre no Santo dos Santos, eles lembram, eu posso morrer, e outra coisa, eu sou impedido de entrar. Só quem pode me representar lá dentro é o sumo sacerdote. E dentro da nova aliança, agora o autor de Hebreus ele vai apontar quem é o nosso sumo sacerdote. Não é Arão, não é nenhum filho de Arão, não é da tribo de Levi. O nosso sumo sacerdote é filho de Deus. E isso ele afirma então no verso de número 21, quando ele fala, e tendo um grande, ou seja, um sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Com isso ele está afirmando, em Cristo Jesus, que nós temos essa mediação de agora nos aproximarmos de Deus. Enquanto o sumo sacerdote araônico, ou descendente de Levi, ele não tinha autoridade para no dia da expiação, por exemplo, abrir o véu, a cortina e dizer assim, vem todo mundo. Ele não tinha essa autoridade. Jesus tem. Jesus está dizendo, eu rasgo o véu e eu convido os meus irmãos a entrarem na presença do meu Pai. O que ele quer dizer com isso? Primeiramente, o sacerdócio agora não é mais levítico. O sacerdócio levítico surgiu e ele foi suficiente para a administração da antiga aliança. Agora, o nosso sacerdócio é real. É da própria casa de Deus. Quando o autor de Hebreus ele fala agora da casa de Deus, ele traz para a gente duas informações. A primeira é justamente cancelar e pôr um ponto final no sacerdócio levítico. E tem gente ainda hoje se dizendo levita. Está ultrapassado. Está ultrapassado. O que ele está dizendo é, olha, agora o sacerdócio não é mais da casa de Levi. O sacerdócio agora é da casa de Deus. É o próprio Filho de Deus. Está encerrada a antiga aliança e está inaugurada a nova aliança em Cristo Jesus, pois Ele é verdadeiramente unigênito do Pai. Mas a outra informação aqui, volte comigo ainda em Hebreus capítulo 3, veja o verso de número 6, e você vai perceber que há uma outra informação Hebreus capítulo 3, verso 6. Ele diz assim, quando ele está falando que Jesus Cristo é superior a Moisés. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardamos firme a ousadia e a exultação da esperança. Perceba que a segunda informação que esse versículo nos traz não é apenas nos informar que o sacerdócio levítico foi encerrado e que agora nós estamos numa nova aliança em Cristo Jesus, mas ele está dizendo agora que o lugar da adoração também mudou. Quando você perguntava para um judeu, se você perguntar ainda hoje, onde é a casa de Deus? Onde que Deus habita? Ele vai falar do templo. Quando, nos tempos de Jesus, alguém queria gozar da intimidade com Deus, ele sabia que tinha que ir ao templo. O autor de Hebreus agora está nos ensinando e afirmando, nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo. Nós somos o lugar da adoração. Quando ele afirma isso, ele está falando e se referindo ao quê? À igreja. Quando a igreja está reunida em o nome do Senhor, para adorá-lo de forma cristocêntrica, ela se mostra ao mundo não apenas como corpo de Cristo, mas se mostra ao mundo também como casa de Deus. O cristianismo é a única religião que não depende de templo. Se em algum momento tentarem nos desapropriar daquilo que a igreja possui, do patrimônio, do prédio, achando que com isso vão encerrar o culto a Deus, eles
estão achando que estamos ainda no sacerdócio levítico. A igreja cristã começou se reunindo no átrio do templo, depois em praças, depois foram para a casa dos irmãos, e nós podemos ir para qualquer lugar, desde que estejamos reunidos em nome do Senhor, para adorá-lo no dia do Senhor. Ali se apresenta a casa de Deus. A casa de Deus é onde o povo de Deus está reunido em seu nome, é isso que ele está nos falando. Então, do verso de número 19 até o verso número 21, ele escancara esse convite, estabelecendo assim os fundamentos desse lugar da intimidade com Deus, que é o culto. Agora ele vai nos ensinar a como fazer isso. E aí veja, verso número 22, ele diz: aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Queridos, essa aproximação, ela não é física. Quando ele diz assim, aproximemos-nos, não é somente da gente ficar ombro a ombro um com o outro e falar assim, não, também juntinho, como a Bíblia está mandando. Não, não é isso. Essa aproximação, ela é cultica. Tanto é cultica que ele vai falar como que nós podemos nos aproximar. Quais são as formas de nos aproximarmos de Deus? Veja, a primeira delas é com um coração sincero. O que é um coração sincero? Um coração verdadeiro, um coração que não mente, um coração que não esconde os seus pecados, um coração que não vive na mentira, um coração que não vive na prostituição, um coração que não vive no roubo, na falcatrua, no adultério, que não vive na pirataria. O coração sincero é um coração original. A palavra sincero do latim quer dizer sincera, e ela foi extraída de um ambiente comercial. Quando um comprador ia na feira lá em Roma, e ele perguntava assim, olha, eu quero comprar esse vaso, e ele falava assim, ele é sincero? O que ele queria dizer com essa pergunta? Ele é original? É como se a gente fosse hoje comprar um carro e perguntasse assim, esse carro foi batido? A pessoa fala, não, foi não, tá original, peça original, placa preta, pode colocar. Mas aí se você leva um especialista, ele vai ver que está cheio de cera, aquele carro, escondendo os amassados, escondendo as suas imperfeições. Quando, portanto, o comprador perguntava, esse vaso é sincero, ou seja, ele é sem cera, ou ele já foi quebrado, ou ele é de segunda mão. O seu coração e o meu coração, ele é sem cera. A gente entra na presença de Deus mentindo, falseando, apenas com a aparência externa, fechando os olhos, levantando a mão, gemendo. Ou nós entramos na presença de Deus e ainda que levantemos nossas mãos, ainda que venhamos a chorar, mas nós devemos lembrar que Deus não olha para as expressões do nosso corpo, mas Ele olha para o nosso coração. Por isso que essa aproximação, ela é cultica, porque ele está falando o seguinte, você só pode se aproximar de Deus se você tiver um coração sincero, um coração verdadeiro, um coração original, um coração transparente. E você só vai ter esse coração se você nascer de novo. Por isso que o convite é para os meus irmãos. Um incrédulo não pode e nem consegue, ainda que ele queira, desfrutar da intimidade com Deus, ainda que ele esteja no meio dos crentes, ainda que ele esteja presente no culto. Enquanto o seu coração não for sincero, não for verdadeiro, não for transparente, enquanto ele não dizer a verdade, enquanto ele não refletir a transparência do que é seguir e servir ao Senhor, ele não vai desfrutar da plena intimidade com Deus. E veja o que essa conversão que nos traz um coração sincero vai nos fazer viver. Vai nos fazer viver, na continuação do versículo, em plena certeza de fé. É por isso que logo no próximo capítulo, ele vai falar, o autor de Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista. Sem fé é impossível agradar a Deus, e é essa fé que nos faz proclamar, publicar, tornar público ao mundo em quem nós cremos, a quem nós servimos e em quem nós adoramos, que vai trazer ao nosso coração um coração verdadeiro e um coração sincero. E aí depois ele vai dizer que precisa esse coração
ser purificado de má consciência. A má consciência não é apenas a culpa. A má consciência que é literalmente uma consciência má. E o que é uma consciência má? É aquele que deliberadamente troca a verdade pela mentira. A consciência má é aquele que diz que o certo é errado e o errado é certo. E o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: enquanto você e eu vivermos trocando as bolas, a verdade pela mentira, a bondade pela ruindade, o certo pelo errado, o nosso coração ainda não foi purificado. Se você e eu continuarmos a afirmarmos aquilo que ofende a santidade de Deus, o nosso coração não foi purificado. O nosso coração só será purificado quando, com plena certeza de fé, confiarmos na obra, nas palavras e na vida de Jesus Cristo, que vai não somente transformar o nosso coração, mas vai transformar todo o nosso ser. E perceba, queridos, que ele termina esse convite de nos aproximarmos do Santo dos Santos e de entrarmos na intimidade com Deus através de um rito que nós chamamos de sacramento, que é o sacramento do batismo. Quando ele termina no verso de número 22, falando: tendo purificado o coração, coração sincero, e tendo lavado o corpo com água pura. Dá a ideia de quê? De uma conversão plena, interior e exterior. Tem pessoas e alguns cristãos, ou ditos cristãos, que ele vai para o carnaval, corre atrás do trio, aí quando você vai exortar ele, demonstrar, ele fala assim: não, você está falando assim, mas no meu coração eu estou íntimo de Jesus, ou eu estou assim com o Pai. Não está. Porque o Pai, o Espírito, ele limpa dentro e limpa fora. Não tem como eu dizer que estou em intimidade com o Senhor, que o meu coração é de Jesus, se eu estou escravo da pornografia. Não tem como dizer que eu estou desfrutando da plena comunhão com Deus, se eu estou num relacionamento adúltero. Não tem como eu dizer que eu sou íntimo de Jesus e que eu experimento da gloriosa presença de Deus, se eu continuo vivendo em pecado. E ele então diz: olha, se você se converteu, se você tem um coração sincero, e se você agora teve o seu coração purificado, lave também o seu corpo. Por isso que, para se tornar membro da igreja bíblica, você precisa fazer a sua pública profissão de fé e o seu batismo, mostrando: meu coração está cheio de Cristo, e agora eu confesso com os meus lábios aquilo que há no meu coração. E eu me submeto à água sacramental do batismo, dizendo que eu morri para este mundo e agora eu vivo para o Senhor. O autor de Hebreus está dizendo: tornem-se cristãos. Como que eu me torno cristão? Nascendo de novo e sendo batizado em nome de Jesus. Isso representava um rompimento com o judaísmo. Você não vai mais ao templo, você não precisa mais dos sacerdotes levitas, você não vai mais cumprir as cerimônias judaicas, mas agora você vai professar um coração com plena certeza de fé e receber as águas do batismo. Uma vez que nós então nos convertemos e fomos batizados, o segundo convite é de guardar firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É interessante que a expressão aqui, confissão, é a mesma que nós utilizamos para a confissão de fé de Westminster, confissão batista, confissão helvética, ou seja, confissão dá a ideia de um compêndio de declaração de fé. Então, para eu ser batizado e eu tendo nascido de novo, eu agora vou dizer que eu sigo uma confissão. Eu creio que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, eu creio na palavra de Deus, eu creio no céu e no inferno, eu creio que o Antigo Testamento e o Novo Testamento é a palavra inerrante, autoritativa de Deus para mim. Ou seja, o que é isso? Isso é a minha confissão. E agora, para que nós continuemos a desfrutar da íntima presença de Deus, ele está dizendo: guarde firme. E esse guardar firme é persevere nisso que você tem experimentado em Cristo Jesus. Essa vida nova, esse novo nascimento, não pode ser somente uma memória, não pode ser somente uma experiência, não pode ser um dia que você, não, eu fui para o acampamento, eu levantei a mão, eu entreguei a vida a Jesus e pronto, cumpri, estou no céu. Paul Washer, ele fala em alguns dos seus sermões dizendo que quantas pessoas têm fiado
tem confiado no seu novo nascimento por um dia histórico em que ele levantou a mão, disse ser de Jesus, mas para uma vida que não tem vontade de estar na presença de Deus, de guardar firme a confissão. É alguém que se diz crente, mas para ele não tem problema algum a união homoafetiva. É alguém que se diz convertido à palavra de Deus, mas para ele não há problema algum se o aborto for legalizado. É alguém que diz ser cristão, mas a sua ideologia, os seus sofismas, as suas tratativas psicológicas, para ele vale mais. É como se ele chegasse e dissesse, não, eu sou crente domingo na igreja, mas lá na universidade eu penso a pedagogia à luz de Paulo Freire e está tudo tranquilo. Não, eu sou um cristão, mas a minha cosmovisão não é bíblica, é naturalista, e eu enxergo o mundo e a realidade das coisas a partir do naturalismo. Ele vai dizer, não, se você nasceu de novo e foi batizado, guarde firme a sua confissão, e a sua confissão é a palavra de Deus. Nós somos chamados agora a pensar a cidade, a urbanização. Nós somos chamados agora a pensar a economia, a medicina, a psicologia, a pedagogia, a filosofia, tudo com o óculos da palavra de Deus, se nós guardarmos firmes a nossa confissão sem vacilar. Nós não podemos negociar. Veja, eu não estou dizendo que nada disso serve para alguma coisa, mas tem um limite. Não existe redenção na sociologia. Não existe redenção na própria teologia. Não existe redenção na economia. E a gente pensa, pastor, já sei, a gente já sabe, mas o mundo que a gente tem visto e vivido não sabe. Por isso que nos debates políticos, eles querem redimir a cidade com segurança, com boa saúde, com boa educação, boas escolas. E eles prometem essas coisas e a gente acaba abraçando isso como uma verdade eterna. No dia que Recife tiver uma guarda municipal armada, no dia que as escolas forem integrais, no dia que a UPA e as unidades de saúde fizerem, a nossa cidade vai ser restaurada e redimida. Não vai. Não vai. Seria muito bom que tudo isso acontecesse para o nosso bem-estar social, mas isso por si só não nos faz viver na intimidade com Deus. Veja, os liberais na Europa, eles viraram as costas para o cristianismo, sabe por quê? Porque eles consideram a sua sociedade perfeita. Não, olha, o que o cristianismo podia fazer pela Europa, aquela Europa bárbara da Idade Média, aquela Europa que não conhecia a civilização, nós somos agora os seres mais civilizados. Ou seja, o cristianismo cumpriu o seu papel, porque eles limitaram a sua confissão a uma fé que vai somente transformar a cidade. Tem muitas igrejas, muitos pastores vivendo uma teologia da missão integral como se essa fosse a principal finalidade da nossa fé. É óbvio que o Evangelho vai sim transformar a família. É óbvio que o Evangelho vai trazer uma economia mais próspera. É óbvio que o Evangelho vai trazer transformação social. Mas esse não é o fim do Evangelho. O fim do Evangelho, segundo o apóstolo Pedro, é a salvação da nossa alma. E isso nenhuma ciência humana pode dar. E se esse é o fim do Evangelho, é por isso que nós adoramos a Deus. Nós adoramos a Deus não é porque Ele nos deu uma casa com esgoto. Nós adoramos a Deus não é porque Ele nos confiou um diploma acadêmico. Nós adoramos a Deus porque Ele nos salvou. E nós precisamos lembrar que salvação é melhor que dinheiro, que salvação é melhor que moradia própria, que salvação é melhor do que qualquer viagem, do que qualquer lazer que a gente possa ter. É essa a finalidade que o autor de Hebreus está nos apresentando. Então ele diz que eu e você devemos guardar firmes essa confissão, ou seja, a palavra de Deus como uma cosmovisão bíblica. Terceiro lugar, queridos, ele fala que nós devemos cuidar um do outro. Veja verso 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Quando o autor de Hebreus ele nos chama a entrar no Santo dos Santos, nos convida a nos aproximarmos com sincero coração e guardar firme a nossa confissão, ele está nos convidando a sermos uma comunidade. E queridos, nós só vamos desfrutar da plena intimidade com Deus quando estivermos juntos, fisicamente, espiritualmente.
Na minha casa, eu não sou igreja. Na minha casa, eu sou membro do corpo de Cristo. Eu me torno igreja quando eu me reúno com os meus irmãos, quando eu me junto com os meus irmãos. Por isso que não podemos de maneira nenhuma paquerar ou aceitar essa onda dos desigrejados. Não, eu posso adorar a Deus na minha casa? Pode, de fato pode. Jesus mandou você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, orar ao Senhor em secreto Ele vai lhe responder. Mas o seu quarto, a sua cozinha, a minha sala, não será o santo dos santos. A não ser que a igreja vá toda lá para a sala da minha casa. Aí lá será. O que eu quero dizer é que a vida cristã e o desfrutar da intimidade com Deus só é possível na comunidade, no povo, reunido com os meus irmãos, para que eu possa animar e ser animado. E a animação aqui não é uma nova roupagem da igreja, não é uma igreja atrativa à cidade, mas a animação aqui é que eu e você possamos ser exortados. Se estamos desmorecendo, se estamos capengando, o Senhor nos convida a uns aos outros a dizer: meu irmão, eu estou sentindo falta de você na igreja, eu estou sentindo falta de você no culto. Ah, mas eu estou meio desanimado. Anime-se, eu passo na sua casa, eu te dou carona. Vamos juntos ser casa e povo de Deus. Quando nós cuidamos dos nossos irmãos, o autor de Hebreus ele vai dizer que nós estamos fazendo isso no amor e na prática de boas obras. A prática de boas obras e o amor aqui é a mesma coisa, são duas formas de falar a mesma ação. Quando eu amo, eu realizo uma boa obra. E quando eu faço uma boa obra, eu devo fazer isso em amor. A boa obra não é apenas a ação social, mas a boa obra que ele está falando aqui é justamente animar um ao outro. Quando eu discipulo meu irmão, quando eu oro com ele, quando eu estou junto com ele na presença de Deus, eu estou praticando a boa obra e o amor que o Senhor espera de nós. É dessa forma que Tiago, ele então vai explicar dizendo: olha, você quer dizer que tem fé, mas não tem obras? Deixa eu mostrar para você a minha fé através das obras. Não é porque elas são contraposições, são antagônicas. Não, elas são a mesma, é uma dupla face de uma coisa só. Se eu digo que tenho fé, eu vou servir. Se eu tenho fé, eu vou evangelizar. Se eu tenho fé, eu vou pregar. Se eu tenho fé, eu vou viver em comunhão. Se eu digo que tenho fé e vivo isolado como um eremita, essa fé é falsa. Fé que me exclui, fé que faz com que eu não tenha vontade de estar junto com meu irmão, não é fé genuína. Por isso que nós não podemos ser crentes de igreja virtual. Nós não podemos ser crentes e adoradores dos bytes e megabytes. Precisamos estar juntos para desfrutarmos da plena comunhão com o Senhor. E por fim, queridos, em quarto lugar, ele vai então nos exortar dizendo: não deixemos de nos congregar como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O autor de Hebreus, então, ele termina e ele conclui dizendo: olha, eu estou chamando vocês para o Santo dos Santos. Como é que nós vamos experimentar isso? Viver esse convite? Quando nós nos congregamos. E congregar vai além de reunir. É mais uma vez uma ação cultica. É a igreja reunida em assembleia, é a igreja reunida como igreja. Veja, congregar é diferente de ir para o acampamento dos adolescentes. Congregar é diferente de ir para a programação dos jovens. Congregar não é apenas você estar no jantar dos casais. Congregar é estarmos no culto. Congregar é estarmos reunidos como igreja do Senhor. Nós poderíamos aqui estar tratando de outra coisa, falando sobre outro assunto, mas aprove ao Senhor nos reunir em torno da sua palavra, com louvor a Deus, com exposição bíblica, com instrução, ou seja, nós estamos em adoração. Congregar é reunir para adoração. Aqui eu digo que eu sempre quis ter coragem, a ousadia que ele fala aqui, para dizer assim: irmãos, vamos parar de falar o autor de Hebreus e dizer logo que é Paulo.
Mas eu acho que não é Paulo, não. Porque se fosse Paulo, ele não diria assim, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Ele falava assim, não deixemos de congregar como é o costume do Léo, como é o costume do Cláudio, do Marcos, do João, da Maria. Paulo, ele não tinha pena de escrever o nome de quem estava andando errado. Quando alguém trazia notícia para ele, ele falou, fui informado pelos da casa de Cloe, que vocês estão dizendo aí que uns são de Paulo, de Apolo, ele dá o nome. Quando ele vai escrever a Timóteo, ele diz assim, olha, Alexandre, o latoeiro, me provocou muitos males. Ele vai receber o que ele merece. Demas, tendo amado o presente céu, ou seja, excluiu o nome do hall de membro. Mas aqui o autor de Hebreus ele foi mais polido, diz assim, olha, tem algumas pessoas na igreja que estão nos assistindo agora pelo YouTube, que poderiam estar aqui, não estão. Não copie o costume deles. Se você mandou usar, falando assim, vai hoje no Expondo, ai, amigo, amiga, irmão, acho que eu vou ficar de... Não copie esse costume deles. Rapaz, você ouviu o pastor Mazinho, venha. Não deixe congregar. Domingo agora você vai falar, não, vou receber meu tio que está vindo lá de Caruaru, chame seu tio e traga ele para vir para o culto. Eu fico abismado com o tanto de crente que falta à igreja e tem a cara de pau, assim, passa o óleo de peroba e fala, a visita demorou. Então não receba a visita no domingo. Não faça a festa do seu filho no domingo. Quem me conhece sabe que eu sou torcedor fanático do Clube Náutico Capibaribe. Mas se ele jogar no domingo, falaram misericórdia aí, o dia se aproxima para você, viu? Eu não sei quem foi, mas no juízo você vai ter que responder essa ofensa. Mas se ele jogar no domingo, não tem nem negociação. A pessoa fala, ainda bem que eu estou em Brasília, gente, porque aí a perseguição é menor. E aí você fala, pastor, seu time que é terceira divisão, você, rapaz, é a melhor coisa. Não tem jogo no domingo, entendeu? Eu assisto ele lá na segunda-feira à noite, tranquilo, dia da folga pastoral. Eu até prefiro que ele não suba. Mas e se seu time joga no domingo? Não, pastor, é final do campeonato pernambucano. Vou não. Já falei para painho, para manhã que não tem nem negociação. Quando alguém lhe disser que está pensando em não ir à igreja, veja qual é a exortação que o autor de Hebreus diz, final do versículo 25. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Ele está falando do juízo final. Rapaz, está pensando em ir para a igreja não? O juízo está às portas. Eu gosto de usar essa expressão aqui de Hebreus, quando eu estou jogando bola, aí o pessoal tocou, não tocou, eu falei, rapaz, se tu falar que a bola não pegou em tu e eu vi que pegou, o Senhor vai te cobrar isso no juízo final. Tu vai para o inferno por causa de um lateral, que tu não quis confessar, tu tem um coração que não é sincero, está cheio de cera aí. Confessa que pegou em tu, pastor, pegou, falei, está salvo. O dia se aproxima, irmãos. E quem está na presença de Deus, experimentando dessa divina comunhão, não tem medo desse dia. Pelo contrário, quem está no Santo dos Santos, no meio da adoração, com o coração sincero, guardando firme a confissão, quando a gente fala que o dia se aproxima, sabe o que a gente diz? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos.